Olá para você que está aqui no nosso canal do YouTube da IBNU para participar de mais um bate-papo do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU, e nós estamos trabalhando com o livro de Marcos, e hoje vamos falar sobre o capítulo 5, e é por isso que, se você está chegando agora, se você quiser, uma recomendação nossa é dá um pause nesse vídeo e assiste os 4 vídeos anteriores, pelo menos para você ver como é que está a sequência, aquilo que a gente está trabalhando nesses capítulos. Mas que fazem parte do ministério e estão aqui hoje para conversar comigo sobre esse capítulo 5, nós temos o Daniel Pulvesan. Tudo bom contigo, Daniel? Tudo bom, Gilean? Muito bom estar aqui com vocês hoje para o nosso bate-papo. Estou muito feliz. E a gente está aqui também com o nosso comentarista global, né? Afinal, aqui ele vai começar a fazer a narração do nosso jogo de hoje. Tudo bom contigo, Romário? Bem, amigos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos aqui tentar extrair o melhor possível aí para ter um bate-papo legal aí desse texto. E é isso aí. É por isso que a gente convida você a estar com a gente, porque sempre nós temos aqui um assunto bem gostoso. E esse capítulo, ele é um capítulo bem interessante. É um capítulo que fala ou que revela Jesus fazendo coisas extraordinárias. E quando a gente lembra da sequência do que vem acontecendo, a gente percebe que Marcos apresenta Jesus como sendo filho de Deus, e depois várias comprovações se seguem, mostrando que realmente esse homem que Marcos chama de filho de Deus é de fato filho de Deus. Depois começa a rejeição, e Jesus começa a receber rejeições bem pesadas dos líderes que estavam ali e de algumas pessoas também daquela sociedade. No capítulo anterior que nós lemos, o capítulo 4, é interessante que no meio de toda essa rejeição que estava sendo tão acentuada na vida de Jesus, ele começa a falar sobre um assunto bastante novo, vamos dizer assim. Porque em vez de ele, de repente, reagir de uma forma muito grosseira ou fazer alguma coisa sobre isso, ele para tudo e ele fala assim: vamos falar sobre o reino de Deus. Vamos falar sobre o padrão do reino de Deus. Vamos começar a conversar aqui sobre a importância e a transformação que a palavra de Deus, que cai num coração bom, faz na vida daquela pessoa. E como isso se aplica a algo tão grande, tão maior. Inclusive, uma das parábolas que você tem ali, a parábola, por exemplo, do grão de mostarda, vai falar que é um grãozinho pequeno, é uma sementezinha tão pequena que cresce, faz uma árvore grande, a ponto de, inclusive, abrigar os animais ali e protegê-los. E quando a gente termina tudo isso, fala assim, poxa vida, parece que então agora a coisa vai se desenrolar. Os discípulos estão ali aprendendo aos pés de Jesus. Jesus conta as parábolas, eles pedem para Jesus explicar. Poxa vida, que relacionamento top que está acontecendo agora. Mas aí, quando a gente no capítulo 5, a coisa fica complicada. Por quê? Porque Jesus chega numa cidade, essa cidade é a cidade dos Gerazenos. Olha só que bonito, né? Gerasa é o nome da cidade. E o que acontece? Ele encontra ali um homem que está possesso de demônios, com espíritos maus. E nós vimos já, desde o capítulo 1, que isso não é uma novidade. Jesus já tinha expulsado vários espíritos maus de outras pessoas que estavam ali. Mas parece que isso ilustra bastante para a gente esse momento tão interessante, onde algumas pessoas recebem a palavra de Deus e aquilo floresce no seu coração, aquilo transforma a vida daquela pessoa, mas que a pessoa precisa realmente receber essa palavra. Em contraste, tem aquelas pessoas que estão naquele mundo sofrendo influências extremamente ruins, influências que, inclusive, afastam ela de uma verdadeira espiritualidade e afastam até da sociedade, da família, do relacionamento com o próximo. E é nesse momento que Jesus vai se encontrar com esse homem e vai mudar a história dele nesse sentido. Eu acho isso muito interessante, porque isso deve falar com a gente, né? Porque, afinal de contas, como que a nossa história tem sido mudada pelo encontro dele? Como é que esse nosso encontro com Jesus transformou o nosso coração, que é uma terra boa, onde a palavra germinou, tem feito mudanças na nossa sociedade.
Eu acho que isso é um ponto de contato bem interessante para você, jovem que está aí nos assistindo hoje, e também aqui para o Dani, para o Romário. Eu Diga, acho, Dani. eu acho muito interessante isso aí que você falou, porque ao mesmo tempo que tem essa dimensão, né, da transformação do evangelho, a transformação do reino nas nossas vidas, que Jesus tanto falou aí no capítulo 4, aqui no capítulo 5, tem uma demonstração muito concreta dessa transformação na vida de um homem que tinha problemas aí muito sérios, espirituais, muito profundos, né? E essa transformação muito concreta, ela acontece de uma forma que ela mostra para a gente, e nesse ponto aqui é onde eu quero talvez aqui lembrar a gente, né, de um princípio muito importante que o Evangelho de Marcos parece estar ensinando aqui para a gente, que é o seguinte: nesse ponto, é, o, 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 as próprias entidades ali, os demônios que estavam nesse cara, eles reconhecem essa autoridade suprema de Jesus. Quer dizer, o poder do evangelho é um negócio assim tão maravilhoso, é algo tão que preenche tanto a nossa vida, que quando Jesus chega perto ali do sujeito e ele simplesmente fala, olha, sai aí desse cara, né? Esses demônios, eles na hora eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Mais uma vez, o Marcos ele está falando para a gente, né, desse poder que Jesus tem, de como Jesus é o Filho de Deus. E a história desse homem, ela vai se desenrolar de uma forma que ali logo na sequência, né, ele implora para Jesus para ele poder seguir a Jesus. Eu acho muito interessante isso. Quer dizer, todo esse poder de transformação do evangelho, como ele conduz a gente a querer seguir Jesus, a querer fazer algo, a querer e o texto ele ainda vai mais longe, né? Jesus ele fala para ele, olha, vai lá, anuncia para as pessoas a misericórdia que Deus teve por você. Então assim, de tudo isso, o que eu tiro de interessante para nossa vida? Como a gente pode olhar para aquilo que Deus fez por nós, Deus fez na nossa vida, para esse poder do evangelho diante do qual nós não podemos permanecer iguais, nós ficamos transformados, nós ficamos diferentes. O poder do evangelho muda a gente. E como a gente precisa ter como é que eu vou dizer aqui? Essa atitude de ir em frente e anunciar tudo isso que Jesus fez. Quer dizer, o evangelho, ele não muda a gente só para dentro, ele muda a gente para a gente expandir isso para fora. Né? Mas Então, outra coisa interessante nisso tudo, Dani, não te cortando aqui, mas escutando um pouco, é a atitude dos cidadãos. Porque os cidadãos da região, por causa da perda financeira dos porcos, eles inclusive mandam, Jesus, a gente não quer você aqui não, vai embora, né? Então, assim, é muito forte isso. E aí, só complementando o que o Dani falou, eu também achei esse aspecto muito interessante. O aspecto de que a pessoa que ela era totalmente atormentada, que ela sofria, ela tinha até lesões no corpo, o que mostra que é uma força autodestrutiva, porque ele se destruía, então evidencia o poder autodestrutivo, né? A pessoa queria fazer mal a ela mesma, até fisicamente, né? Então, ela totalmente atormentada, quando ela foi tocada e transformada por Jesus, ela não foi só transformada do ponto de vista de ter o demônio expulso ou a legião de demônios expulsas. Ela foi transformada como um todo. Tanto que, das pessoas que estavam lá, enquanto as pessoas estavam reclamando dos porcos, ele estava implorando para ir com Jesus. E aí, a transformação, ela ocorreu em todos os aspectos. E é como a gente vê, às vezes, que a cura, ela não é só uma cura de cura física. Às vezes, a transformação que a gente mais precisa é a transformação espiritual, a transformação como um todo, né? Nossa transformação. E é isso que a gente precisa, né? Almejar. Eu achei muito interessante esse aspecto,
da transformação dele, a transformação como um todo, de como ele se redimiu, de como ele depois foi anunciar o evangelho. E ele foi anunciar o evangelho às outras pessoas, né? As pessoas que não foram atormentadas, as pessoas que estavam lá, parece que elas não sentiram esse impacto. Então, ele passou por todo esse sofrimento, né? E aí eu acho que a gente também pode transportar isso para nossas vidas. A gente passa por tormento, dificuldade, e a gente acha que isso não serve para nada, né? Mas ele foi a única pessoa dali, né, pro texto, que foi totalmente transformada, apesar de tudo que ele passou, né? Então, eu acho que esse aspecto eu achei muito interessante também. E assim, isso que você falou, Romário, é interessante porque desdobra também na questão do pessoal que estava ali, que não gostou do que Jesus fez, porque incomodou, né? Quer dizer, mostra também para a gente que essa transformação que Jesus faz nas nossas vidas, ela pode incomodar, sim, as pessoas que estão à nossa volta. E muitas vezes esse pode ser até o preço que a gente paga por seguir a Jesus. Quer dizer, seguir a Jesus é, é, é tudo para nós. E se seguir a Jesus é tudo para nós, não importa o que as pessoas estão falando sobre aquilo que ele fez por nós, né? A gente vê essa situação, esse tipo de situação, ela é bastante comum. Então, acho que o texto ele nos encoraja a gente ter esse apego muito maior, muito mais profundo a Jesus. A gente percebe que esse homem aqui, né? Ele não ficou envergonhado disso. Ele simplesmente chegou para Jesus e falou assim: deixa eu te seguir, eu quero ser como se ele falasse, É, né? Eu quero ser um dos seus apóstolos, é. eu quero ir em frente e tudo mais. Jesus fala: não, não, fica aqui, anuncia aí pro pessoal. Então, Enquanto todo mundo estava xingando ele, todo mundo estava Ele tipo, vai, sai todo, daqui, né? sai daqui. Ele não se envergonhou, né? Ele foi e disse: não quero nem saber de vocês, eu quero ir procurar Jesus, porque Agora, ele viu que ali estava transformação. esse capítulo, quero ver a opinião também depois do Dani e do Romário. Parece que esse capítulo é um capítulo de coisas grandes, né? E eu acho que isso é bastante legal para você que está nos ouvindo pensar na sua vida e pensar nas questões que estão acontecendo, né? Porque às vezes a gente entra naquela vibe de que parece que na nossa vida a coisa tá pesada demais, tá grande demais e não tem mais solução. Mas quando a gente olha esse capítulo, ele vai falar de um cara que tinha uma legião de espíritos maus, e depois ele vai falar sobre duas pessoas que estavam também desesperançadas da vida, porque uma delas, inclusive, morta, dada como morta já, né? E nisso tudo a gente vê Jesus se apresentando como esse grande servo de Deus, em poder e autoridade, em libertação e fazendo parte da vida das pessoas, se preocupando com aquele cara que a sociedade já tinha colocado ele de lado porque ele não tinha jeito, por causa do que ele tinha, por causa desses espíritos. Não, peraí, Jesus falou: vamos resolver o problema dele, vamos inseri-lo de volta na sociedade, vamos transformá-lo novamente numa pessoa útil aqui para a sociedade, que possa fazer o bem, inclusive, para a sociedade. Eu acho que isso tudo é importante a gente pensar, é importante a gente refletir, porque isso aplica à sua vida. Talvez você esteja hoje ouvindo esse vídeo falando: pô, caramba, os problemas que eu tenho na minha vida são, tipo, não dá para resolver mais. E aí você olha para capítulo 5 de Marcos e fala: mano, eu quero esse Jesus. Eu quero esse cara para minha vida, que tem esse poder e essa autoridade, e ele é disponível para você hoje também conhecê-lo. E eu acho que isso é legal, porque agora, por exemplo, são duas histórias que estão meio que, assim, uma dentro da outra, né? Que é essa história do Jairo e da sua filha, e da mulher aqui que tinha essa hemorragia. E é interessante a gente observar que elas estavam já enfermas há muito tempo, com doenças que, inclusive o texto, e agora a gente está com um médico aqui para poder nos auxiliar nisso, né, Romário? Mas eu pensei a mesma coisa. Mas uma doença que o texto vai dizer até que ela já tinha buscado muitos médicos, versículo 26 ali, ele vai dizer, ó, ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos e tinha inclusive gastado todo o seu dinheiro
né, todas as suas posses, buscando essa cura. E Jairo, que também é apresentado aqui, ele é apresentado como um chefe da sinagoga. Ou seja, pessoas ali, uma mulher de provavelmente posses financeiras que está buscando cura, um homem de autoridade, de renome dentro da sociedade, que também está buscando cura, e nenhum deles encontra a solução para as questões da sua vida, a não ser no momento que encontram com Jesus. E isso eu creio que é aquilo que eu creio que o Daniel, o Romário e eu desejamos para a sua vida. Que esse encontro com Jesus transforme o seu pensar, transforme o seu agir, transforme o seu interior e que isso possa ser demonstrado nesse seu exterior com aquilo que tem. E no meio de todo esse pagode que está acontecendo, a gente tem os discípulos. E a atitude dos discípulos é bem interessante, né? Porque afinal de contas, a poder sai de Jesus quando ele é tocado. E quando Jesus pergunta, ei, quem me tocou? Ele fala assim, Jesus, você tá doidão? Você é mais um no meio da multidão, tá todo mundo te tocando, né? Eles ainda não compreenderam que Jesus é esse homem-deus poderoso, esse servo sofredor que veio para salvar as pessoas do seu pecado, salvar essas pessoas de uma realidade que envolve dor, sofrimento e tristeza, para proporcionar para essas pessoas uma vida do reino de Deus, uma vida de grandeza, de uma vida de esperança, de paz e de alegria. E nisso eu acho que os jovens podem. É mais um tópico interessante. Fala, Dani, você tá levantando a mão aí, manda ver, mano. Então, o que eu queria falar aqui, você estava falando, né, dessa mulher que estava com essa hemorragia, e tem algumas traduções que vão falar fluxo de sangue, né, vão usar essa expressão que o pessoal conhece bem também. Eu acho uma coisa interessante que você até mencionou, é que ela tinha gastado com vários médicos, e o texto ele faz questão de dizer que, em vez de melhorar, ela piorava. E quando eu estava lendo isso aqui, eu estava pensando muito nisso, que às vezes a gente está buscando a solução pelos meios ordinários, pelos meios comuns, pelos meios que todo mundo busca, e a gente tá tão... Porque essa mulher, cara, ela estava há 12 anos sofrendo com essa enfermidade. Então, ela provavelmente já tinha até cansado de tanto ir no médico, de tanto fazer tratamento, de tanto buscar ajuda, e já tinha cansado de até falar do problema dela. Isso sem contar na própria questão social, né? Porque uma mulher com essas características aqui naquele tempo, ela acabava sofrendo um pouco com isso. Então, um pouco não, né? Bastante. Mas a questão toda é a seguinte: às vezes a gente está tão preso nos nossos problemas, a gente está tão preso nos nossos problemas e nas soluções comuns tradicionais que a gente acha que vão resolver o nosso problema, que a gente esquece que Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então, a gente simplesmente não vai atrás. E essa mulher, quando ela viu Jesus, quando ela viu essa oportunidade, e esse fica aqui o meu convite para quem está assistindo a gente aí hoje, Jesus ele está à sua disposição, como disse o Dileão. Ele está conosco, ele está com você agora. Então, não importa qual problema, qual dificuldade você esteja passando. Você pode buscar os médicos, se for uma enfermidade, pode buscar os advogados, se for um problema jurídico, ou enfim, você pode buscar os meios comuns, não tem problema nenhum. Mas lembre-se que Jesus, ele está contigo, que Jesus, ele tem todo o poder, e que nós temos esse acesso, nós podemos pedir para Jesus, e ele nos responde. Eu acho legal que essa mulher, ela teve algo que às vezes a gente não tem, que é ousadia. Ela foi muito ousada quando ela foi atrás de Jesus, ela encostou ali na orla, né? Ela simplesmente falou assim, não, eu creio, eu vou até lá. Eu sei que se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. E então ela foi atrás. Eu acho que isso é interessante. E no final, entre aspas, né? Lá no meio da história,
Jesus chega para ela e fala: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Quer dizer, Jesus, ele nos ama e ele nos quer ver livres do nosso sofrimento. Então, isso é algo para se considerar. Eu acho interessante, né, fazendo o que o Dani falou, é que é a força dessa mulher, né? Porque assim, ela vivia há 12 anos com esse sangramento. Esse sangramento normalmente existe, tá? Existe esse problema que é o aumento de fluxo e a gente chama de sangramento uterino anormal. Isso aí existe. Inclusive, existem vários diagnósticos, tratamentos. Uma pessoa que vive há 12 anos com esse problema, no mínimo, ela tem uma anemia muito grave. Então, essa mulher devia estar muito fraca. E assim, apesar da fraqueza dela física, né, ela arrumou forças para ir atrás de Jesus assim que ela viu, ela buscou Jesus ativamente, com muita fé, né? Ela foi atrás de Jesus, ela acreditou que aquilo ali podia transformar a vida dela, e por meio da fé dela, ela transformou a vida dela. Então, eu achei esse aspecto muito interessante. E assim, falando do que o Dilian e o Dani falaram, né, que às vezes a gente pensa demais em métodos humanos e tal, e eu já tive experiências no hospital com pacientes, né, em que a gente via do ponto de vista médico que, olha, e a gente conversava com a família, olha, infelizmente a gente não tem muito o que fazer, né, do ponto de vista médico, mas e a gente às vezes, uma vez eu vi isso, foi uma experiência muito boa para mim. Uma vez eu vi um irmão, ele era irmão da paciente, e ele falou: "Não, doutor, vai dar tudo certo". Só que a gente sabia que não tinha mais perspectiva. Aí ele todo dia falava: "Não, mas vai tudo certo". E eles eram crentes, né, eles eram evangélicos e tudo, eu não era convertido na época. E aí, eles chegavam todo dia e eu não entendia. Eles chegavam com um olhar de tranquilidade. A gente sabia, todo mundo sabia que ela não tinha mais chance, porque ela tinha ficado sem oxigênio, ela não tinha mais chance. Ele passou 2, 3 meses, acho que com 4 meses, disseram: doutor, tem uma pessoa que quer te ver". E era essa paciente andando, sem sequela, conversando. Ela disse eu disse: e aí, como é que você tá?" Eu disse: eu tô bem, eu era diabética e agora nem diabética eu sou". Então, às vezes, tem situações em que a gente, acha que a força humana ou tudo que a gente produz humanamente é suficiente, mas Deus é muito mais poderoso, né. E nisso aí, Romário, que você está falando, entra para mim exatamente esse ponto tão interessante disso tudo. Porque, afinal de contas, você imagina, Jesus está falando sobre essa palavra plantada no coração, que tem que germinar, fala sobre a fé, fala sobre a gente entregar, né, a nossa vida, de certa forma, a ele, vamos dizer assim. Ele dá esse exemplo com aquele homem que com espíritos maus, e aí ele entra nessa história que tem esse plot twist interessante, né? Porque, afinal de contas, depois de Jesus falar: "Filha, a tua fé te salvou", que foi o versículo que até o Dani leu, logo depois chegam uns caras e falam assim: "Ó, a filha do Jairo já foi, não tem mais solução, né? Ela já tá morta". E aí a grande pergunta de Jesus, ou melhor, o grande olhar de Jesus é fala: "E aí, Jairo, você vai ter fé? Crê, Jairo. Crê, crê somente". Então é bem interessante essas conexões que muitas vezes a gente perde da nossa vida também, de o Senhor agindo na nossa vida e falando, é como se Jesus estivesse fazendo algo grande pra gente, e aí a gente chega para ele e fala assim: mas olha só, tá vendo, aconteceu agora isso. E aí Jesus: "E agora, você vai crer ou você vai continuar incrédulo ainda?". E aí Jesus vai lá e faz um milagre grandioso na nossa vida de novo. Aí a gente, em vez até de falar: "Pô, Senhor, entendo agora quem você é o Deus Todo-Poderoso e tal, tá aqui minha vida, vamos caminhar junto", a gente vira para ele e fala assim: "Mas olha aí, mais um problema agora". E ele: "E aí, Leandro, você crê ou não?". Crê ou não?
Então, essa proposta do texto é bem interessante da forma da construção que o texto apresenta para a gente, né? Porque, inclusive, o pessoal fala assim, ó, nem incomoda mais o mestre aí, porque ela já morreu. Mas Jesus olha e fala assim, não, cara, crê. E nós sabemos do final da história que Jesus vai lá e ele ressuscita aquela menina, traz aquela menina de volta para os braços do pai, da família, da sociedade. Então, assim, para a gente pensar, para a gente pensar bastante na nossa vida, né? Como que tá essa nossa caminhada com esse Jesus, com esse evangelho que brotou no nosso coração pela palavra, achou um solo fértil que está crescendo e agora está lidando com as coisas do dia a dia. Será que a gente está olhando para as questões que estão ao nosso redor com esperança, porque nós temos alguém ao nosso lado que realmente é poderoso? Ou nós estamos naquela de, é mais um problema, não vou me incomodar mais, nem vamos falar mais nada com Jesus, porque afinal de contas não tem mais solução para as coisas da nossa vida. Sim. Eu até você estava falando aí, Dylan, eu me lembrei com esse episódio, né, da filha do Jairo, eu acabei me lembrando aqui também de uma pergunta que uma vez os discípulos fizeram para Jesus, né? Eles se depararam com um cego e perguntaram, mas Senhor, por que esse cara nasceu cego, né? O que aconteceu? E Jesus, ele dá uma resposta que eu acho que é para quando a gente faz essa pergunta, né? Por que as coisas parecem que estão piorando? Quer dizer, Jesus estava indo lá na casa do Jairo curar a menina. E aí, de repente, pô, a menina morreu, poxa, o que está acontecendo? E aí, a pergunta que às vezes a gente faz é, Senhor, por que isso está acontecendo? Por que as coisas parecem que estão piorando? E Jesus responde para o Jairo, né, fala assim, crê somente. E para os discípulos, quando eles perguntam, né, por que esse cara nasceu cego, eu acho que essa resposta também ajuda a gente, que foi para que Deus manifestasse a sua obra nele, foi para que Deus se manifestasse na vida dele. Então, muitas vezes, a gente se encontra numa situação de grande dificuldade, de que é uma situação que a gente não vê solução, ou que a solução parece ser impossível e tudo. E realmente, quando a gente observa a situação e crê em Jesus e entende que aquilo pode ser usado, né, para manifestar o poder de Deus, eu acho que isso pode aumentar a nossa fé numa situação de dificuldade, né? Eu acho muito interessante, né, esse aspecto, a história da filha de Jairo, porque assim, ninguém mais acreditava, a criança já estava morta, e Deus foi lá e por meio da fé, e ele disse, só crê, né, a força da fé se manifestando mais uma vez. Então, é algo que toca, é algo muito bonito, que também a gente precisa tomar como exemplo, né, para a nossa vida. Exatamente. Bom, pessoal, estamos aí quase 30 minutos, 28 já praticamente de bate-papo aqui. A gente vai encerrando esse nosso tempo hoje. Espero que tenha sido uma grande bênção para você. A gente vai fazer aqui uma rodada de palavras de incentivo para você. Não vou dizer mais palavras finais, né? Palavras últimas. A última mensagem desse vídeo do Dani e do Romário para você. Opa, pessoal, então acho que em resumo é isso, a gente perseverar na nossa fé, confiando nesse Deus maravilhoso que nós servimos, que nós temos por Pai, e principalmente nesse Deus que prometeu tanto e cumpriu tudo que prometeu e ainda tem muita coisa que está para cumprir nas nossas vidas e por isso nós só temos que agradecer e confiar nele. Então é isso aí, que Deus abençoe. Então, muito legal o bate-papo. Eu queria finalizar, eu estou fazendo uns cordéis, né? E é justamente sobre esse tema. Então, eu queria falar para vocês o seguinte: no mercado febril da paixão louca, fica rouca a garganta da ilusão. Arruinada em sua rouquidão, a altura da voz torna-se pouca. No entanto, se abrimos nossa boca para clamar a justiça do Senhor,
vem a nós o poder renovador e estronda o louvor do coração, porque Deus respondeu nossa oração, como é grande o poder do Criador. Uau! Muito bom, muito bonito, Romário. Muito legal. Muito bom, muito bom. Muito legal. E é isso aí, pessoal. Hoje, sábado, nós estamos no Projeto Una, ajudando aqui com a entrega de cestas básicas. E a gente está falando isso tudo por quê? Porque a gente quer convidar você a fazer parte desse ministério, ajudar a gente, não só aqui nos vídeos, ou participar aí, curtindo, fazendo um comentário, mas participando com a gente, fazendo parte desse grupo de jovens que amam a Jesus e amam também o próximo, cuidando, ajudando, participando das nossas viagens missionárias, participando, enfim, de tudo aquilo que a gente tem para você. Então, se você quer conhecer um pouco mais, entre em contato aqui com a IBNU, e amanhã, às 10 horas da manhã, a gente tem a nossa celebração presencial. Se você está aqui por São Paulo, vem fazer uma visita, vem conhecer a gente presencialmente, dar um abraço, e a gente poder caminhar juntos nessa fé cristã. Um grande abraço para todos. Tchau!